Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos vocês. Queridos, eu queria trazer uma palavra de esperança nessa manhã para todos nós. A palavra do Senhor vai dizer em Lamentações capítulo 3, 21 assim: Jeremias, o profeta Jeremias falando: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que está acontecendo aqui? Jeremias, nesse momento, ele está na Babilônia. O que aconteceu? Jeremias foi um dos profetas que profetizaram contra Jerusalém, contra Judá, contra o Reino do Sul, dizendo para que eles se arrependessem dos seus pecados, dizendo para que eles voltassem aos caminhos do Senhor, pois o povo de Israel havia se rebelado, havia se distanciado da palavra do Senhor, estavam adorando outros deuses. Para você ter uma ideia, esse povo estava, assim como os povos pagãos, estava oferecendo seus filhos em sacrifício para um deus chamado Moloque, que era o deus da prosperidade. Ou seja, Israel tinha se apostatado da fé. Israel tinha saído da presença do Senhor. E o Senhor, com a sua misericórdia, envia vários profetas, e um deles Jeremias, profetizando, dizendo: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem para o Senhor, se vocês não voltarem os olhos para o Senhor e não se arrependerem dos seus pecados, o juízo virá sobre vocês. Porém, o povo de Israel não quis saber. O povo de Jerusalém, de Judá, cuja capital é Jerusalém, não quis saber. E achavam que Jeremias estava pregando inverdades. Enquanto Jeremias pregava a verdade, havia outras pessoas que pregavam paz, onde não havia paz. Jeremias pregava que existia um Deus, que ele estava virado contra o pecado de Israel e que viria com juízo. Bom, o povo não deu ouvido e aconteceu que a Babilônia veio sobre Israel, a Babilônia veio sobre Judá, a Babilônia veio sobre Jerusalém. E ali a carnificina foi grande. Mulheres morreram, crianças morreram, homens foram empalados. Esse povo, esse exército de Israel era tão terrível, era tão temido, que as pessoas, quando ouviam que o exército da Babilônia estava chegando, muitos se suicidavam porque sabiam da crueldade desse povo. Esse povo era aqueles que arrancavam a pele das pessoas vivas, arrancava a língua pela boca, rasgavam o ventre das mães grávidas, não se importavam em matar crianças, empalavam homens. Ou seja, era um exército terrível. Para você ter uma ideia, quando eles pegaram Zedequias, que era rei de Judá naquele tempo, eles mataram todos os filhos de Zedequias na frente do rei Zedequias. E sabe o que eles fizeram? Eles furaram os olhos de Zedequias. Sabe qual que é a crueldade aqui? A última cena que Zedequias viu foi a cabeça dos seus filhos tombando. Para você ter uma ideia, tão cruel foi esse exército que Deus, preste bem atenção, Deus permitiu que que viesse sobre Jerusalém, sobre Judá, como prova do seu juízo. Ele havia avisado o povo: arrependam dos seus pecados, porque o juízo virá sobre vocês, e o juízo veio. A Babilônia invade Jerusalém, Judá, deixa algumas pessoas pobres, vivas, que se renderam. As pessoas da nobreza, a Babilônia levou cativo para a Babilônia, levou muitas pessoas cativas para a Babilônia, e muitos morreram. E entre eles levaram Jeremias. Jeremias também estava entre os cativos. E Jeremias, ele está lá na Babilônia, vendo o seu povo escravizado. Na mente de Isaías, se você for ler o capítulo 3 inteiro, você vai perceber que Isaías fala do juízo de Deus.
Isaías não, Jeremias fala do juízo de Deus. Ele fala os horrores que ele viu. E os horrores que ele está vendo. Ele está vendo aquele povo. Ele viu Jerusalém sendo destruída. E ele está vendo aquele povo que foi levado cativo sofrendo. Então, o coração de Jeremias se angustia. Assim como o nosso coração se angustia diante da dor, diante da prova, diante da tribulação, diante da morte, diante da doença. Às vezes a gente olha e pergunta a Deus por que isso está acontecendo comigo. Mas olha só o que Jeremias diz nesse verso que nós lemos no início. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Cara, num cenário desse, o que pode dar esperança a uma pessoa? Ela não pode lançar sua esperança em nenhuma riqueza que ela tenha. Ela não pode ela perdeu tudo. Ela não pode lançar esperança na sua saúde, porque ela está totalmente debilitada, arrebentada. Ela não pode lançar esperança na sua força. Como que um povo vai lançar esperança na sua força, sendo que um povo está ali escravizado, derrotado, vendo que tudo que aconteceu com seu povo, lembrando, porque muitos que foram levados cativos viram pai, viram mãe, viram filhos sendo mortos cruelmente pela Babilônia. Eles não podem ter esperança em nada que eles têm, porque eles não tinham nada, eles não tinham mais nada. Então Jeremias diz: eu quero trazer a minha memória que pode me dar esperança. E o que traz esperança a Jeremias? Olha o que diz o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como assim? As misericórdias do Senhor? Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Olha o que aconteceu com o povo de Judá. Olha o que aconteceu com Jerusalém. Como que eu posso ver a misericórdia de Deus em tudo isso? Simples. Deus, na sua onipotência, onisciência, na tua santidade e justiça, Ele poderia ter vindo com ira, não só ao povo de Jerusalém, mas à humanidade toda. Deus poderia ter acabado com tudo quando Adão pecou no jardim. Quando Adão desobedeceu a Deus no jardim, Deus poderia vir com juízo, acabar com tudo, e eu e você não estarmos aqui. Mas lá no jardim, o próprio Deus, ele fez uma promessa maravilhosa. Ele disse a Satanás que da descendência da mulher, da descendência de Eva, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que pisaria a cabeça de Satanás, que tinha levado o homem e a mulher a pecar no jardim. E Deus, ao longo da história, vem cumprindo essa promessa. Deus se ira contra o pecado do povo do povo antediluviano. O pecado daquele povo chegou como algo fétido das narinas de Deus. Então, Deus, na sua onipotência, onisciência e soberania, decide destruir tudo. Mas Ele salva 8 pessoas. Ele salva Noé e a família dele. Porque Noé era bom? Não. Noé era um pecador. Não há um sequer neste mundo que seja bom. O mais piedoso, a pessoa mais boa deste mundo que você pode imaginar, essa pessoa e Hitler não tem diferença nenhuma para Deus, porque todos nós diante de Deus somos pecadores. Mas Deus escolhe Noé, porque Deus é fiel. Deus havia feito a promessa que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que acabaria com a morte, que acabaria com o pecado. Então Deus salva 8 pessoas e a humanidade continua. Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão, um homem velho, com uma mulher velha, que não podia ter filhos, e diz a esse homem: olha, de ti farei uma grande nação, e dessa nação descenderá um, onde serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu nessa promessa, e ela se cumpriu. Veio Isaac e Jacó, o povo de Israel. O povo de Israel
um relacionamento de clama a Deus e peca, clama a Deus e peca, e Deus, na sua paciência, vem trazendo a história com o povo de Israel, dizendo ao povo de Israel que se desviou do Senhor: eu te tirei da terra do Egito, eu fiz vocês caminharem pelo deserto, vocês não passaram fome, vocês não passaram frio, vocês não passaram calor, eu cuidei de vocês. Mas o povo não se arrependia. Em tempos o povo deixava a presença do Senhor e ia adorar outros deuses, pecava contra Deus. Então vinha o juízo de Deus. Mas Deus, Ele nunca destruiu a esperança do povo de Israel. Esse povo de Israel, esses profetas, esses homens de Deus, aqueles que não se renderam, que não se prostraram diante de Baal, essas pessoas tinham esperança na promessa do Messias, porque o Antigo Testamento todo fala sobre o Messias. Havia uma promessa, Cristo Jesus havia sido prometido. Por isso Jeremias está dizendo aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos, de a nossa história ter acabado, porque existia uma promessa. As suas misericórdias não têm fim. O Messias veio. Aquele povo do Antigo Testamento lançava a sua esperança no Messias que havia de vir. Nós aqui lançamos a esperança no Messias que já veio, no Salvador das nossas vidas. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor não têm fim, porque Ele enviou seu Filho, o único Filho, para morrer pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados, para que eu e você, quando temos fé em Cristo Jesus, sejamos salvos da ira vindoura, da terrível santa ira de Deus. Essas misericórdias se renovam de manhã em de manhã, que significa para mim e para você que há tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. Há graça suficiente para o pior pecador. E é justamente isso que nos traz esperança. Queridos, nós podemos passar por doenças, nós podemos passar por dificuldades, nós podemos chorar, nós podemos passar por tribulações, nós podemos perder nossos entes queridos, nossos filhos, nossos pais, nós podemos ser acometidos de câncer, de depressão, mas tem algo que nos dá esperança, e não é nada neste mundo, porque qualquer tribulação aponta para mim e para você o quanto nós somos frágeis, o quanto as coisas que nós temos em volta é frágil diante da tribulação, diante da dor, e nesse momento somente a esperança que é em Cristo Jesus é que nos mantém de pé. A esperança que está no nosso Redentor, naquele que veio para salvar e que virá vencendo e para vencer. Ele buscará os seus. A esperança, aquilo que me traz esperança, aquilo que eu trago à minha memória que me traz esperança, é saber que a morte, nem a morte pode me vencer, não por minha justiça, mas pela justiça de Cristo. O meu Cristo mesmo prometeu: aquele que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sei que se eu morrer hoje, eu estarei na glória. Eu verei o meu Senhor. Essa é a minha esperança. É isso que me faz levantar todos os dias. É isso que me faz passar pelas tribulações. É isso que me faz ter esperança nos momentos difíceis e não ter medo dos momentos difíceis. Porque o que é aquilo que pode mais me arrebatar neste mundo? Me quebrantar, me rebentar? A morte. Mas a morte, ela não pode ir contra mim. Porque o meu Cristo, naquela cruz, quando Ele ressuscita, Ele vence a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Meu irmão, se você está passando por um momento difícil, se você está doente, se você... Cara, medita nas Escrituras, busca a Deus, ora a Ele: Senhor, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa esperança, eu não quero mais viver tendo esperança nas coisas deste mundo, porque isso no momento da dor não vai me trazer nenhuma esperança, mas o que pode me trazer a esperança é saber das suas misericórdias, é saber que eu mesmo, sendo um pecador como eu sou, falho, o Senhor tem misericórdia da minha vida, o Senhor tem misericórdia e me amou a ponto de entregar seu Filho para morrer numa cruz, para que um dia eu não seja lançado, eu não venha receber a perfeita ira de Deus na minha vida,
que seria o inferno, mas receber a completa graça, que é estar com o Pai eternamente. Eu não posso prometer cura, eu não posso prometer prosperidade, eu não posso prometer que tudo vai se resolver, dizer, vai dar tudo certo, porque muitas vezes não dá. Mas dá certo. Tudo na nossa vida, até as coisas ruins, elas dão certo, porque quando acontecem na nossa vida, é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós não entendemos, ela sempre é perfeita. Eu não sei por que uma criança morre. Eu não sei por que uma criança, infelizmente, um pai, ele violenta a sua própria filha. Eu não sei te explicar isso. Mas de uma coisa eu sei. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle, inclusive, do seu sofrimento. Deus está escrevendo, está tecendo um tapete. E nós estamos vendo esse tapete sendo tecido do lado avesso, e nós só vemos linhas desencontradas. Mas um dia, nós estaremos do outro lado, se assim nós crermos em Cristo. Se assim nós crermos na esperança que é em Cristo Jesus. E tudo valerá a pena, a gente vai perceber a obra perfeita de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Fiquem todos com Deus. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês.